Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar sobre razão e proporção, tudo muito interessante, de extrema importância e relevância aí, não só para o ensino fundamental, como também para o ensino médio, ok? E olha, existem muitos concursos aí que caem questões relacionadas à proporcionalidade, ok? Razão e proporção. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rogério, vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Pessoal, antes de nós começarmos a fazer qualquer tipo de cálculo relacionado à razão e proporção, é importante nós entendermos o significado das palavras, né? Razão, proporção e grandeza. Razão e proporção, por ser o título do nosso conteúdo, e grandeza porque está associado aí, né? Faz parte do contexto razão e proporção, ok? Vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouquinho a respeito de interpretação. Se você tem uma boa interpretação, galera, o cálculo passa a ser um detalhe. Quando você vai fazer a leitura de uma questão e você não sabe o significado das palavras, você vai você vai fazer o cálculo errado, você vai utilizar a ferramenta errada para alcançar o seu resultado ali. E provavelmente você vai errar a questão. Por isso é importante nós antes entendermos, né, o significado das palavras para depois partir para o cálculo, ok? Vamos começar aqui com a palavra, razão. A palavra razão, galera, de acordo com a minha definição aqui, é o resultado de uma divisão, né? Ó, bem superficial, né? Agora, a partir do momento que a gente tem um exemplo numérico aqui, já fica mais claro, quer ver? Vamos lá, razão. Coloquei aqui a palavra razão, e eu tenho esse exemplo A, que é 27 sobre 9 e 30 sobre 10. Para os alunos do sétimo, do oitavo ano, tá, galera? Essa aqui é uma divisão, onde estou dividindo 27 por 9. A partir de agora, para frente, né? Vocês vão realizar cálculos, né? Equações, vão resolver equações. E a divisão vai aparecer em forma de fração para vocês, onde o de cima está sendo dividido pelo de baixo, ok? Então vamos lá. 27 dividido por 9 é igual a 3. E 30 dividido por 10 também é 3. Olha só que interessante, né? As duas frações aparentemente são diferentes, né? Aparentemente, porém possuem o mesmo resultado. Galera, o resultado de uma divisão é uma razão, de acordo com a minha definição aqui. Então, o 3 é a razão entre 27 e 9, assim como o 3 é a razão entre 30 e 10, ou seja, é o resultado da divisão. Tudo bem, galera? Tranquilo, né? Agora vamos descobrir a razão de 32 e 4, 80 e 10, tá? 32 e 4, bom, o número que multiplica 4 e dá 32 é 8, assim como o número que multiplica 10 e dá 80 é o próprio 8, também frações aparentemente, né, diferentes, só que possuem a mesma razão, galera. Isso mesmo, tá? Essas frações possuem a mesma razão. E eu coloquei de forma intencional, tá, essas frações, porque eu quero usá-las aqui em proporção, bom? Para vocês entenderem o que é proporção. Vocês estudaram no sexto ano, talvez alguns alunos não vão entender, equivalência de frações, tá? Então, a equivalência de frações diz o seguinte, né? Que as frações, embora elas tenham números diferentes, né? Elas representam a mesma porção, né? De uma determinada grandeza, né? Por exemplo, uma pizza, né? Eu não vou cortar a pizza em 32 partes, tá? Ok? Mas vamos supor que se eu tenho uma pizza que foi cortada em 32 partes e comi 4 partes das 32, aí foi uma pessoa lá e dividiu a outra pizza em 80 partes e comeu 10. Eu comi a mesma coisa que esse cara comeu. Tudo bem? A única coisa é que aqui eu dividi em 32 partes e lá ele dividiu em 80. Embora eu comi 4 partes e ele comeu 10, veja bem, nós comemos a mesma porção. Porque 32 sobre 4 é a mesma porção que 80 sobre 10, tá? É claro, as duas pizzas precisam possuir o mesmo tamanho, tá? Senão daí vai dar uma desproporção aí. Fechou?
talvez não tenha ficado tão claro, tá? Para os alunos do ensino médio, eles já conseguem associar um pouquinho melhor. Mas nós vamos para o exemplo de proporção aqui, utilizando essas frações, vocês vão entender uma boa. Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui, ó, 27 sobre 9, tá? 27 sobre 9. E aqui eu tenho 30 sobre 10. É correto falar que essas duas frações são iguais? Sim. Por quê? Iguais não, né? Semelhantes, né? Os números são diferentes. Mas existe aqui, entre essas duas frações, uma proporção. Por quê? Porque se eu dividir 27 por 9, eu vou ter 3, tá bom? Assim como se eu dividir 30 por 10, eu também vou ter 3. Então, as razões são iguais. Se as razões são iguais, então existe uma proporção aqui. Então, posso dizer que essa fração é igual a essa devido às razões serem iguais, ok? E o que diz aqui a nossa definição, né? Que a proporção é a igualdade entre duas razões. Não importa a fração, galera. Se a sua razão é igual, ó, 27 sobre 9, a razão é 3. 30 sobre 10, a razão é 3. Então, existe uma proporção, ok? Vou colocar o outro exemplo aqui, pessoal. Vou usar justamente essa outra fração aqui, essas outras duas frações aqui, ó. 32 sobre 4 e 80 sobre 10. Já até igualei ali, tá, galera? Já até coloquei sinalzinho de igual. Por quê? Porque 32 dividido por 4 é igual a 8. Muito bem. Aqui, ó. E 80 dividido por 10 também é 8 o resultado. Ou seja, as suas razões são iguais. Se as razões são iguais, então as frações são proporcionais. Tudo bem? Entenderam? Entenderam o que é razão e proporção? Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte. Vou fazer mais um exercício aqui, só para nós fixar mais a ideia de razão e proporção, tá? Vou dar mais um exemplo. Vou fechar nesse cantinho aqui, tá, galera? Aqui, ó. Usar esse espaço aqui, esse quadradinho. Bom, pensar assim, eu tenho 42 dividido por 7, que é igual a 36 dividido por x. Vixe! Olha o x aí, professor. Lá vem o professor e o x dele. Pessoal, não precisa se preocupar não, tá? O x, ele não tá ali para prejudicar a gente. O x é nosso amiguinho. Pensa assim, tá bom? Bom, eu preciso saber ali, galera, se existe uma proporção entre as duas frações. Aí você vai dizer assim, olha, prof, mas na outra fração eu não sei qual é o número, então como eu vou saber se há uma proporção? Então vamos pensar da seguinte forma. Se eu souber qual é essa razão de 42 sobre 7, que a propósito é 6, tá? Para que haja uma proporção aqui entre essas frações, entre essas razões aqui, né? Aqui também tem que ser 6, não é verdade? Para haver uma proporção, ali tem que ser 6, não é? Então, qual é o número que está escondidinho aqui atrás do x aqui, ó? O x está tampando ele lá, assim. Qual é o número que está lá atrás do x? Que, se eu dividir o 36 por ele, vai dar resultado 6, ou seja, vai dar a razão 6. Bom, vamos pensar assim, ó. Descendo, 42 dividido por 7 dá 6, porque 6 vezes 7 é 42. 36 por esse número é 6, porque 6 vezes esse número dá 36. Então, galera, 6 vezes quem dá 36? Bom, 6 vezes 6. Ou pode colocar um xizinho assim, ó. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, o meu número só pode ser o 6. Para haver uma proporção aqui, galera, o meu x tem que valer 6, ok? Tudo bem? Muito bem, pessoal. Acabamos de estudar os conceitos básicos, as definições básicas de razão e proporção. Realizamos alguns exercícios aqui, alguns cálculos básicos também, né? Para poder fixar a ideia. Nós só não falamos a respeito de grandeza, né? Que é um assunto que está diretamente ligado à razão e proporção, ok? Então, eu vou fazer a leitura e vou dar um exemplo básico para vocês, tá?
Bom, o que é grandeza? É tudo que podemos medir, contar, comparar, enfim. Pessoal, grandeza é tudo que tem números relacionados, tá? Então, você pegou uma questão de razão e proporção. Tudo que tem número relacionado a esse item, pessoa, distância, capacidade, massa, é grandeza, tá? Exemplo, 5 pintores demoram 5 dias para pintar 2 casas. 5 pintores, grandeza. 5 dias, grandeza. 2 casas, grandeza. Ok? Simples, né? Vocês vão conseguir enxergar com uma maior clareza quando nós formos realizar alguns exercícios, tá? Então, por hora, eu vou fechar minha aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo que vocês tenham se apropriado desse conhecimento. Eu sou o professor Rogério, um grande abraço, até a próxima. Deixa o like, hein?